Vamos então seguindo aqui com eleições 2024, porque é o seguinte: o Tribunal de Contas da União suspendeu os efeitos da decisão que havia condenado o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, no processo relacionado às obras de reforma do estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, o Machadão. O acordo número 1363 de 2024, o TCU, plenário, que havia julgado, abre aspas, irregulares as contas de Carlos Eduardo, agora não considera mais responsável pelas irregularidades apontadas aí nas obras do Machadão. A decisão anterior impunha ao ex-prefeito uma multa de R$200 mil, que agora foi suspensa. O recurso de Carlos Eduardo, registrado sob o processo número 00.4063/2008/4, argumentou que ele não era o ordenador das despesas na época das obras e, portanto, não poderia ser responsabilizado pelo pagamento das verbas às construtoras envolvidas no projeto. No seu recurso, o ex-prefeito provou que havia retido os pagamentos à época, conforme já havia sido reconhecido por sentenças anteriores do juiz Arthur Cortez Bonifácio e por pareceres do Ministério Público que sugeriram o arquivamento do caso devido à prescrição. Inclusive, o Carlos Eduardo declarou o seguinte: sempre confiei na justiça e essa nova decisão restaura a verdade e a justiça em relação ao meu papel nas obras do Machadão. Agora estou completamente livre de qualquer condenação relacionada a esse processo, reafirmando meu compromisso com a legalidade e a boa gestão dos recursos públicos, fecha aspas. E a gente só reforça o seguinte, que não houve anulação do processo. Está suspensa a execução da condenação até o julgamento do mérito do recurso, para explicar também para o nosso ouvinte bancário. É bom que a gente realmente explique isso, porque houve apenas uma suspensão da cobrança da multa, da cobrança na execução dessa condenação que o ex-prefeito já tem. Como o ex-prefeito, ele entrou com um recurso apresentando lá a sua defesa, o que o Tribunal de Contas fez? Suspendeu a execução da condenação. Ainda não é um julgamento de mérito em relação ao recurso, é apenas uma suspensão. Quando for julgado o mérito, aí sim saberemos se o Tribunal de Contas vai livrar o ex-prefeito Carlos Eduardo dessa condenação ou se vai manter a condenação e dar sequência à aplicação, à execução dessa condenação, né, e aplicação da multa. É uma situação aí. Mas não deixa de ser uma vitória. Uma vitória positiva para o ex-prefeito Carlos Eduardo, principalmente quando a notícia dessa chega num período de campanha em que, naturalmente, que os adversários vão utilizar tudo que tiver contra o ex-prefeito quando efetivamente for começar a campanha. A gente tem dito aqui que o ex-prefeito Carlos Eduardo, ele tem dois arsenais, né? Um contra ele, que vai ser usado pelos adversários, e o outro dele contra os adversários, mas menos contra e mais positivo. Naturalmente, dos candidatos que estão postos, ele é o único que ocupou a prefeitura de Natal, seja pela posse via renúncia da então prefeita Vilma de Faria em 2002, seja pelas eleições e reeleições que ele conquistou aqui em Natal. Então ele tem esse aspecto positivo de ter o que mostrar, de conversar sobre o que ele pôde fazer enquanto prefeito, e tem naturalmente o que não pôde ser feito, a parte negativa vinda aí dos seus adversários. Mensurar o que vai fazer mais efeito, se é a parte negativa contra ele ou se o positiva, para mostrar que ele tem falado muito na questão da saudade que o natalense tem da sua gestão aqui em Natal. Então começar a campanha para a gente ver o que é que vai representar mais para o eleitorado da cidade do Sol, que hoje está chovendo. É isso aí. Vamos agora de agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal para esta terça-feira. A gente reforça aqui que às 18 horas, Carlos Eduardo, do PSD, ele tem reunião com amigos de Jair Bala, ali em Lagoa Nova, na Avenida Romualdo Galvão. Às 19 horas tem encontro com lideranças do candidato Joel Dias, na Cidade da Esperança, em frente à UPA. E às 8h30 tem reunião na Ridinha com o candidato Paulo Natal
natalense, na Ridinha Velha, também na Avenida Doutor João Medeiros Filho. Você vê, só um segundo, Karina. Você vê aí que a programação de Carlos Eduardo, líder nas pesquisas, ela mantém ainda aquilo que a gente falava, que mantém as reuniões de bairros, as reuniões organizadas pelos candidatos a vereador, nesse contato com a população. Naturalmente que deverá acontecer aí movimentações diferenciadas, como carreata, como caminhadas, como movimentações maiores, mas isso deve ficar um pouco mais para frente ou no final de semana, talvez em relação, especialmente estou falando de Carlos Eduardo. O candidato Herói Bezerra, do PRTB, fez mobilização na rede social hoje pela manhã. Agora à tarde faz reunião com candidatos a vereadores pelo PRTB e à noite visita apoiadores no bairro Felipe Camarão. Nando Poeta, do PSTU, pela manhã gravou programas em Ponta Negra e agora às 14 horas acompanha a Assembleia dos Professores na Escola Winston Chuchu. Natália Bonavides, do PT, pela manhã também gravou programa de TV e às 4 horas da tarde tem caminhada na Zona Sul, Nova Descoberta, ali concentração na Avenida Norton Chaves com a Rua Querginaldo Cavalcante. É a única que tem feito realmente caminhadas diárias na sua programação, é a deputada Natália Bonavides, pelo menos até o momento. Deputado Paulinho Freire, do União Brasil, estará em Brasília, cumprindo os seus compromissos como deputado federal na Câmara dos Deputados e não terá agenda de campanha hoje aqui em Natal. O ex-deputado Rafael Mota, candidato pelo Avante, hoje pela manhã gravou externa com o marketing, ou seja, fez gravações para programas eleitorais. Agora à tarde tem uma reunião com o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, no Hotel Barreira Roxa, e apresentação do plano de governo do candidato. À noite, Rafael tem reunião interna com apoiadores de campanha. Essa programação de Rafael, ele vem tentando convencer formadores de opinião, convencer e conquistar pelo menos o respeito e o conceito de dirigentes de instituições aqui, como o Fierne, FEComércio, Sebrae, essas instituições que mexem de certa forma, que têm uma influência na vida do natalense, para conversar sobre o seu plano de governo. Isso, naturalmente, que quando um candidato tem algo mais de movimento de rua e tal, faz. Quando não tem, faz como o Rafael, ele está fazendo, ele está usando bem o tempo para gerar um conteúdo diferenciado, de ter conversado com o presidente da FEComércio, ter discutido sobre o futuro do comércio, como a prefeitura pode ajudar a melhorar essa relação aqui em Natal, já que é comércio e serviços, ou seja, serviços, a maior parte dos trabalhadores dos serviços aqui vem justamente de uma ponta de lança que Natal tem, que é o turismo. Então, é interessante que os candidatos possam realmente debater isso com essas instituições aqui em Natal. E a gente traz aqui também números e dados, né, que o MDB é o partido político com mais candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o Rio Grande do Norte, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. São 78 candidatos a prefeito, 51 a vice-prefeito, 1.035 a vereador, totalizando 1.164 candidaturas registradas na Justiça Eleitoral. Este número representa mais de 15% de todas as 7.617 candidaturas registradas por todos os partidos aqui no Rio Grande do Norte. Inclusive, o presidente estadual do MDB, o vice-governador Walter Alves, disse o seguinte, abre aspas, o MDB tem uma história sólida de realizações que nos tornou aí um partido confiável e respeitado. Nossa trajetória é a base da confiança dos candidatos e eleitores. Temos um passado de grandes obras, um presente de muito trabalho e um futuro promissor. E isso desperta paixão em cada um dos nossos apoiadores em todas as regiões do Rio Grande do Norte, Túlio Lemos. O PMDB tem, esse é um número significativo, mas é desafiador. Por quê? Porque o MDB hoje é o partido com o maior número de prefeituras, tem cerca de 40, 45 prefeituras atualmente. Apresenta aí um registro de candidatura de ser quase 80, quase o dobro. Manter o número atual já é uma vitória muito grande. A gente vai ver se o MDB consegue isso. É um partido muito forte, tem procurado se fortalecer cada vez mais, porque é um partido que trabalha, aliás, como os demais, está trabalhando hoje
em 2024 com um olhar no amanhã, em 2026. Afinal de contas, o cenário posto hoje, poderá haver mudanças, mas o cenário posto hoje é de que a governadora Maria de Fátima Bezerra, em 2026, ali por volta de abril, possa renunciar ao mandato para ser candidata ao Senado e assumiria Walter Alves como governador, aí sim, governador no exercício do mandato para ser candidato à reeleição. Esse é o cenário. E para que isso para que Walter possa chegar fortalecido em 2026, o partido dele e também de um aliado forte que ele tem, que é o PSDB, comandado pelo deputado Ezequiel Ferreira de Souza, possam chegar fortalecidos com um número significativo de prefeituras eleitas ou reeleitas em 2024 para chegar em 2026 fortalecidos. Fazendo agora um balanço dos eleitores aqui do Brasil como um todo, o Brasil tem quase 156 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições municipais deste ano, mas cerca de 20,5 milhões não são obrigados a ir às urnas. Túlio e Ana, esse número é referente a pessoas que são analfabetas, têm mais de 70 anos ou são adolescentes entre 16 e 17 anos. Para esse público aí, o voto é facultativo, segundo informações do TSE sobre o grau de instrução do eleitorado apto a votar no pleito deste ano. Mais de 5 milhões de pessoas declararam ser analfabetas. Além disso, mais de 1 milhão, tem entre 16 e 17 anos, enquanto 15 milhões têm 70 anos ou mais. Então, desse total aí, 203 mil eleitores têm mais de 100 anos. Quantos? Mais 203 mil eleitores, tem mais de 200 100 mil anos. pessoas com mais de 100 anos. Né? É muita gente. E é um eleitorado, assim, que não precisa, o voto é facultativo, Túlio Lemos, mas a gente vê que as pessoas mais velhas, os idosos, elas têm essa característica de fazer questão de estar lá, inclusive quando você vai ver... Mesmo sem a obrigação. Mesmo sem a obrigação, são os primeiros a chegar, inclusive. Tem prioridade, inclusive, para votar. Tem prioridade, mas são os primeiros a chegar, assim, para a votação. Vamos ver se as eleições municipais vão ser tão estimulantes quanto as eleições, para a presidência da República, para governador, porque na eleição passada, de fato, nós vimos, inclusive, um número recorde de eleitores idosos votando. Tinha eleitor que ia até em cadeira de rodas, com soro, mas fazia questão, esse eleitor mais idoso fez questão de participar das eleições de 2022. Então, é esperado aí, já que é um número tão alto de eleitores, que tem o voto facultativo e que eles vão, se quiserem, vamos ver se as eleições municipais também vão ser tão atraentes assim. A eleição municipal geralmente tem um acirramento até maior, quer dizer, sempre tiveram um acirramento maior, e as eleições nacionais é que havia um distanciamento maior do eleitor em relação à participação. Com essa polarização, a radicalização entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, isso fez com que as eleições nacionais tivessem esse acirramento também nas cidades, e isso a gente viu no pleito passado. Os números aí que mostram essa questão da quantidade de eleitores, seja pelo grau de instrução, seja aqueles que não podem votar, a gente só pode saber, por exemplo, você tem aí cerca de 1 milhão de jovens entre 16, é isso? A gente só pode ver o peso numa eleição como essa, não dá para você falar em peso da juventude sem fazer a diluição ou a distribuição pelos estados e municípios, porque esse 1 milhão de votos, no caso do eleitorado do Brasil, ele é irrelevante, Irrelevante em parte, eu estou falando numericamente, mas em parte. Por quê? Porque a vitória de Lula sobre Bolsonaro foi de apenas 2 milhões de votos. Se você tem um formado só por jovens, isso pode ter um efeito diferenciado. Mas eu falo no sentido de que a gente possa ter essa distribuição no eleitorado de Natal, por exemplo, Como é que está Natal em relação à juventude, aos idosos, aos de mais de 100 anos, para que a gente possa ver que peso isso tem, isso vai ter, porque a gente sabe que a juventude usa muito, muito mais as redes sociais do que os adultos.
A juventude participa de muita movimentação, a juventude tem um embate maior, principalmente utilizando de novo as redes sociais. Há um efeito multiplicador muito forte quando algo envolve a juventude. Então a gente precisa distribuir esse percentual dessa faixa etária, das faixas etárias, para que a gente possa ver como está o eleitorado natalense. E quando a gente avaliou a pesquisa da Tavero aqui, a gente detalhou muito isso e como é significativo, né? Como esse público muda e como a opinião do eleitor, e é uma estratégia muito importante para os candidatos, né? Avaliar aí quem é o seu eleitorado e como atingir um outro público, né? Para atrair aí um outro cenário. É verdade, inclusive nas pesquisas da Tavero e outras pesquisas também, feitas não só em Natal como no interior do estado, quando você muda ali a religião, pergunta pela religião, você vem com os percentuais e tal. Quando coloca evangélico, modifica o resultado. Então a gente precisa saber quantos evangélicos nós temos em Natal, por exemplo. Qual o número de eleitores evangélicos que se declaram evangélicos em Natal, para que a gente possa ver esse percentual de católicos e de evangélicos, especialmente. Nós vamos ter também outras religiões, que o censo ele é a partir da própria autodefinição, né? Muitos mudaram até de cor. Tinha candidato que se dizia branco e foi para pardo, né? Enfim, é preciso saber realmente esse detalhamento do eleitorado de Natal para que a gente possa fazer uma avaliação bem mais concentrada em cada situação aqui do eleitorado. Você falou em Natal, mas eu trouxe dados aqui do Rio Grande do Norte. Andréia citou aqui a questão dos analfabetos, né? Segundo o TSE, sobre o grau de instrução do eleitorado apto a votar, mais de 5,5 milhões de pessoas ainda são analfabetas no Brasil. No Rio Grande do Norte, 60% dos eleitores não terminaram o ensino médio, de acordo com dados do TSE. Nesse percentual estão incluídos eleitores analfabetos. O percentual aqui de analfabetos é de 5,79, que sabem apenas ler e escrever, 9,39, ou seja, sabe ler e escrever, né? É considerado já alfabetizado, mas o número ainda é alto, 9,39, com ensino fundamental completo, 4,29, com ensino fundamental incompleto, 24,97, e com ensino médio incompleto, 17,54%. Aqui no estado tem mais de 2.649.000 eleitores aptos a irem às urnas no dia 6 de outubro para escolher os seus representantes. E a gente tem aqui um perfil dos candidatos nas eleições 2024 no Rio Grande do Norte, tá? Homem pardo, casado, com ensino médio completo, idade entre 40 e 44 anos. Esse é o perfil da maior parte dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições de 2024 aqui no Rio Grande do Norte, segundo dados da Justiça Eleitoral. Ao todo, o estado teve aí 7.617 candidatos registrados até o último dia 15 de agosto, prazo final estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse número é 27,8% menor, Túlio e Ana, que o de 2020, o mais baixo do estado desde as eleições de 2008. No sistema constam 385 candidaturas a prefeito, 386 a vice-prefeito e 6.846 candidaturas a vereador nos 167 municípios potiguares. Chama atenção esses números, bancada? Chama sim. Agora, só para complementar ainda, falando do eleitor, antes de entrar para os candidatos, aqui no estado do Rio Grande do Norte, as taxas de analfabetos e de pessoas que apenas leem e escrevem são maiores do que a média do país. Enquanto no Brasil, a média de 3,57% dos eleitores analfabetos e 6,59% não sabem ler e escrever, no estado do Rio Grande do Norte é de 5,79 eleitores analfabetos e 9,39 que sabem ler e escrever. Ou seja, o nosso estado ainda, né, está ocupando uma péssima colocação no país em termos de
alfabetização da nossa população, dos nossos eleitores. São dados realmente que chamam a atenção e que devem servir, inclusive, são dados que vêm à tona, como eu disse, com a autodefinição do próprio eleitor, que ele se estabelece ali como alfabetizado, como sabe ler e escrever, como tem ensino médio e tal. Então, é praticamente um censo feito em outro formato, feito de outra maneira a partir do título de eleitor ou do registro de candidaturas. Sobre essa questão do perfil dos candidatos. Da redução, Também. né? Isso aí pode ser também fruto da redução de vagas em relação às candidaturas, porque a gente tinha aqui, eu não sei se 2020, salvo engano, 2020 já estava com isso, mas em 2016 você tinha aí o dobro do número de candidaturas possível, né? De vereador, por exemplo. Então você tinha aí 10 vagas de vereador, mas você podia ter... o número de partidos também. Exatamente. Então você poderia ter 20, 25 vagas, isso lá no passado. Poderia ter as coligações que aumentavam isso aí. Agora você tem, por exemplo, Natal com 29 cadeiras em disputa e você só tem 30 candidatos por cada partido. Então, o número de vagas, foi mantido, em algum outro caso que mudou, mas o fato é que o número de candidatos diminuiu em função das vagas. Você só tem, uma cidade que tem 10 vagas de vereador, só tem possibilidade de 11 candidatos por partido. Então isso aí, inevitavelmente, automaticamente já reduz bastante o número de candidatos. Em relação à cor e raça, ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, quase metade das pessoas que disputam os cargos eletivos no Rio Grande do Norte se declaram aí parda. São 3.783 candidatos que representam 49,67% do total. Outros 2.969 candidatos se consideram brancos. O segundo maior grupo representado, 38,9% das candidaturas. No quesito cor e raça, aí outros 745 se declararam pretos, 47 amarelos e 23 indígenas. 51 não responderam. Ainda de acordo com a Justiça Eleitoral, 49 candidatos informaram ser quilombolas. Olha aí. Formação, que aí é interessante, dos mais de 7.000 candidatos, 3.008 ou 39,49% informaram que possuem ensino médio como grau de instrução. Outros 2.288, 30% têm ensino superior. E ainda de acordo com os dados do TSE, 393 candidatos, 5,16% disseram que possuem ensino médio incompleto. Os que têm ensino superior incompleto são 356, ou seja, 4,67%. Ao todo, 747 candidatos, 9,81% disseram que têm ensino fundamental incompleto. Os que completaram a educação fundamental foram 708. 9,29%. André, eu queria ver essa questão da cor aí novamente, por favor, pra gente ver, porque eu achei muito destoante assim a quantidade a distribuição por candidaturas, não é isso? Pois é, aí você quer que se declaram pardos, são 3.783 candidatos que representam aí 49,67% do total. O pardo é aquele que não é branco e também acha que não é negro. Esse gera, inclusive, uma certa confusão em relação a isso, né? Exatamente. Outros 2.968 candidatos se consideram brancos. Quantos por cento? 38,9% das candidaturas. E os negros? No quesito cor e raça, outros 745 se declararam pretos, 47 amarelos e 23 indígenas. Lembrando que 51 não responderam. Vocês falaram da redução do número de candidatos. De fato, o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Nicolau, disse que o Brasil está passando por um processo de compactuação do quadro partidário. Foi justamente aquele ponto que eu chamei a atenção. Estamos vendo, né, uma redução do número de partidos políticos no Brasil. Embora exista no Tribunal Eleitoral uma série de processos para a criação de novos partidos. Mas a tendência é que a gente
gente vá enxugando, vá reduzindo o número de partidos, até para que haja mais identidade partidária, exista mais ideologia, né? E não o partido ser apenas um CNPJ e um amontoado de papel, como já foi dito por alguns líderes partidários. Então, é preciso que tenha mais identificação entre candidatos e a sua legenda, ao invés de usar a legenda apenas para fins de aluguel para uma candidatura e uma eleição. Então, de fato, estamos vendo aí uma concentração, uma redução do número de partidos. Essa parece ser uma tendência, inclusive, para os próximos anos, para as próximas eleições. E em razão dessa redução do número de partidos, só para vocês terem uma ideia, reduziu o número de partidos que conseguiram eleger vereadores em 73% das cidades em relação a 2020. É uma redução muito significativa e por isso nós estamos vendo aí um número de candidatos menores em relação às eleições de 2020. E ainda falando também sobre a questão da escolaridade, aqui no estado do Rio Grande do Norte, só para vocês terem uma ideia, o número de mulheres alfabetizadas é maior do que o número de homens. Então, mostrando aí que as mulheres estão mais instruídas, embora, repito, o Rio Grande do Norte ainda seja o pior país em alfabetização dos seus eleitores. Pois é, então fizemos aí esse balanço, né? Perfil de candidatos, perfil de eleitores e encerramos aí esse bloco de eleições 2024. Você acabou de ouvir Notícias Eleições 2024.